é que eu recebi uma nova oportunidade de Deus. Ele chegou e disse assim: eu vou te dar uma nova oportunidade de você escrever uma nova página. Vai trazer do passado as experiências que vão te levar para o próximo patamar, sem olhar com dor, sem olhar com sofrimento. A partir de agora, eu tô te dando uma nova oportunidade. Vai, hora de avançar. Fala galera, estamos aqui em mais um dia de gravação do nosso podcast Craques da Resenha e hoje com um convidado muito especial. Vai falar aqui de um assunto que está em alta, que todo mundo está buscando, realmente um craque daquilo que ele faz. Meu amigo Rogério Vale. Grande Ferreira, satisfação enorme, amigo. Obrigado por aceitar nosso convite de participar Sempre. aqui do nosso podcast. Craques da Resenha, a gente sabe que você é um craque daquilo que você faz. Que honra, amigo. Mas também tem uma história de vida. De frente com um craque, falando isso? Que eu sou craque, pra mim já ganhei meu dia. O craque aqui é você, pô. E saber que você tem uma história de vida interessantíssima, vai contar um pouquinho aqui pra gente, vai dividir a sua história com a gente, com o pessoal que tá acompanhando a gente aí. O pessoal vai ver que, olha, não foi jogador de futebol, viu? A gente tava conversando aqui nos bastidores. Para ele fazer tudo que ele faz hoje, da onde ele veio, é um milagre. Eu falo assim, milagre. Ó, pro jogador, o cara parou de jogar bola e é dono de empresa. É muito difícil. Mas para Deus nada é impossível, né? É verdade, é verdade. Olha, eu não tive aptidão nenhuma com a bola, cara. Eu acho que desde criança mostrei muito claramente que a minha habilidade seria falando. Porque eu tenho até um tio que ama futebol, cara. E ele sempre disse assim, ó, esse aqui já separa. Vai fazer outra coisa. Vai fazer outra coisa que nem tocar na bola ele sabe. Então eu já aceitei logo de cara e fui procurar ser craque em outras áreas. Em outras áreas. E o que você é hoje, né, Rogério? Um craque aí dentro da sua área. Bom, obrigado. Foi um craque dentro de uma outra área também, sim, né? Sim. Que você atuou muito tempo. A gente vai saber daqui a pouquinho. Mas mais uma vez, te agradecer aí por ter aceito o convite de participar do nosso podcast. É um prazer receber você aqui. É um prazer conhecer a sua história, é um prazer pro pessoal que está nos acompanhando, vocês vão ver aí que a história dele é impactante e com certeza vai servir para você também. Boa. Rogério, conta um pouco aí da onde você vem, na verdade, né? Você não é de São Paulo, Sim. não, né? Não, eu sou de Natal, no Rio Grande do Norte, nasci em 1982 e com 13 anos de idade eu conheci um instrumento que mudou a minha vida, que foi a sanfona. Né? Na realidade, o nome do instrumento é acordeon. Lá no Nordeste do Brasil, a gente chama de sanfona. É um apelido carinhoso que o nordestino dá a esse instrumento. E aí, com 13 anos, eu comecei a tocar e com 14 anos eu já era profissional. Caramba. Então, imagina que com 14 anos... Você começou a tocar com 13 e 14 já era profissional? Com 14 já era profissional. E eu nesse momento ali de 13 para 14 anos, eu realmente assim, me dediquei muito à sanfona, de uma forma muito intensa. Então eu estudava todo dia, pelo menos umas 16, 18 horas por dia. Eu vivia com a sanfona no peito, né, literalmente, tocando. E aí, com 14 anos, eu já fazia parte de bandas de forró e já viajava o Brasil inteiro fazendo shows. Você morava onde nessa época? Em Natal. Em Natal. Em Natal. E aí, isso fez parte da minha vida durante 22 anos. Durante 22 anos, eu vivi tudo que a música pode proporcionar para um ser humano. O luxo e o lixo. Então, eu vivi realmente tudo do meio artístico de uma maneira muito intensa. E por causa disso, eu claro que usufruí de muitas coisas boas. E sou muito grato à música. Eu respeito toda essa história, honro toda a minha trajetória. Mas a realidade é que também eu entrei num sofrimento muito grande, porque eu vivia uma disfunção com meus valores, com os meus princípios, e isso, de certa forma, me atrapalhava nos crescimentos, né? Ou nas etapas que eu gostaria de realizar. E aí, com 35 anos, depois de 22 anos vivendo na música, eu cheguei ao que eu considero como sendo o meu fundo do poço. Eu estava realmente assim, numa situação que eu não conseguia mais sobreviver da forma que eu estava sobrevivendo. Emocionalmente falando, eu estava destruído emocionalmente falando. Eu falo de uma passagem muito interessante da minha vida, Ferreira, que imagina eu, com 35 anos, eu estar na fila do supermercado e do nada eu desmaiar e acordar no hospital. Então isso do nada você desmaiava? Do nada. Eu tô aqui conversando com você isso e de aí, repente... Com quantos anos você tinha? 35 anos. Começou esse processo Começou com 35 esse processo. anos. Então isso aconteceu umas 3 vezes até que eu percebi literalmente... Que tinha algum problema, né? Que era alguma coisa que não conseguia se explicar.
Até que um médico, dentro desse processo, falou para mim claramente, disse, olha, eu não sei o que está acontecendo, mas só pode ser emocional. Você está precisando de ajuda. Porque não tem nada nos seus exames, né? Não aparece nada a nível de fisiológico, assim, que pudesse ser identificado. Então, eu realmente pedi ajuda. Conversei com um empresário meu na época e disse, cara, eu preciso de ajuda. Eu preciso conhecer algo, eu preciso fazer algo por mim, pela minha saúde mental. Isso em 2017. E aí eu comecei nos treinamentos de inteligência emocional, alta performance, me conhecer. Eu busquei autoconhecimento. Claro que começou a investir em você. Mas claro que tinha um motivo por trás, porque eu pensava, né, erroneamente, que o que eu estava passando era, na realidade, por questões financeiras. E eu atribuía tudo que eu estava passando a questões financeiras. Por falta de dinheiro. Se eu resolvesse essa situação financeira, eu devia 7 agiotas, eu devia mais de 300 mil reais no banco. Porque uma pessoa que desenvolve esse processo de dever um agiota é porque ele já não tem o nome limpo. Aí ele vai pegar em outro lugar. Já não aí tem credibilidade na praça. Agiota, já não tinha mais credibilidade com esse. Pegava com outro e pegava com outro. Esse terceiro já não me dava mais crédito. E o buraco crédito. foi aumentando. E eu pegava o quarto, o quinto. Então, com 35 anos, eu vivia essa realidade. 7 agiotas, quase 300 mil, um pouco mais de 300 mil de dívidas, né? Um carro preso. Um carro que eu tinha também, que eu usava para vender shows e tudo, tava preso. E aí eu disse, cara, pronto, daqui eu não consigo mais sair. Não tem saída. Não tenho mais saída porque eu nem monetizava na época os valores que possibilitassem eu sair daquilo ali. Então eu realmente comecei a dar esses apagões, né? O que hoje eu entendo, sei o porquê desses apagões. Mas na época eu não conseguia entender. Ali eu realmente cheguei ao ponto que eu digo que todo ser humano ele chega a viver um dia, que é o seu fundo do poço. Né? Depende, é muito relativo, cada um tem a sua perspectiva do que é o seu fundo do poço. Às vezes uns enfrentam de forma física, outros de forma emocional, às vezes outros ligados a um relacionamento, ou de repente a falência de uma empresa, mas o meu foi esse momento que eu acabei de falar. E aí com 35 anos eu pedi ajuda, eu disse, eu preciso de alguém, preciso de alguns profissionais que possam me ajudar. E aí eu comecei em treinamentos de inteligência emocional. Foi isso que abriu a minha mente para uma nova versão desse Rogério, que poderia se reinventar. Mas eu não sabia como. E aí foi toda essa todo jornada. Esse processo. E como é difícil, né, Rogério? A gente parar algo que a gente faz há tantos anos e começar algo novo. Muito. Sem conhecer esse algo novo. É muito difícil. Sim. É muito difícil. É o que você falou. Tem que ter muita força de vontade, muita disciplina, buscar muito conhecimento para você sair de uma área que você passou 20 e poucos anos, 22 anos. Eu posso usar o meu exemplo. Eu joguei futebol desde os 8 anos de idade. Olha. De repente você para de jogar futebol, você se encontra em casa, você não sai mais para treinar. Sim. O que você vai fazer da vida? Então, hoje já tem muito mais acesso para as pessoas buscarem algo para começarem a se especializar, entender, conhecer, para você, antes de você parar de jogar futebol, parar em qualquer área, em qualquer profissão, você já começar a buscar uma outra coisa. Mas, sobretudo, o que você falou é muito importante, porque o maior investimento que a gente pode fazer é em nós mesmos, Rogério. Né? Você pode investir comprando coisas, comprando casa, carro, mas o maior investimento que você faz é em você mesmo, porque é isso que vai trazer o resultado. E foi isso que aconteceu na sua vida, né, Rogério? Foi isso, literalmente, porque eu buscava bens materiais, né? Eu buscava uma vida financeira de sucesso, mas não tinha um propósito por trás disso. Então isso não se sustentava, era simplesmente superficial. Eu buscava esse dinheiro pensando que ele ia resolver as minhas questões emocionais, mas na realidade eu me deparei com esse principal ativo que eu não investia, que era eu. E você mesmo assim você ganhava.
Ganhava, mas não ficava na minha mão. É. Porque uma coisa que existe nessas estruturas mentais é um modelo de crenças, que é o que você acredita. E o que você acredita de forma genuína, de forma inquestionável, é o que você vive. É aquela história, né, Rogério? Quando acontecer isso comigo, eu vou estar feliz. Quando eu tiver dinheiro, eu vou estar bem. Quando eu comprar meu carro, quando eu comprar minha casa, eu vou ficar bem. E não é isso que traz a felicidade. Isso é a prova com você, né? O jogo é exatamente ao contrário. Você primeiro estar bem e aí todo mais é acrescentado. E aí exatamente o que aconteceu foi exatamente isso. Ó. Eu me descobri vazio de um propósito de vida, de algo maior, de algo que transcendesse o meu próprio ego. Eu me descobri num momento da minha vida onde eu só estava pensando em mim. E aí eu percebi que realmente esse era o ponto. E nessa época você já era casado? Já casado, eu sou casado há 20 anos. 22 anos de namoro, 20 anos de casado. Eu já tinha um filho de 1 ano. Né? Meu filho hoje tem 8 anos, já tinha minha família e eu vivia uma disfunção. Eu morava em 9 países da Europa, eu tinha tinha uma muda de roupa em cada lugar da Europa. Exatamente. E sua esposa e seu filho moravam aqui no Brasil? Aonde? Já em Salvador. Morava em Salvador e eu fazendo shows em 9 países da Europa e seguindo a minha carreira. Você passava em casa de vez em quando? Passava em casa, trocava de roupa e voltava para a estrada. Meu Deus. Entende? Por quê? Porque eu queria fugir da realidade. Quando eu voltava para o Brasil, eu me deparava com a realidade. Um lar onde tem um filho, onde tem uma esposa, mas eu não conseguia assumir, nem suprir, nem nutrir de amor, de afeto, porque eu estava preso no meu egocentrismo. No seu mundo, né? No meu mundo. Querendo o sucesso financeiro, querendo buscar algo que eu pensava que ia me trazer a felicidade. E queira ou não, Rogério, você como músico, sim, você tinha um reconhecimento. Ah, nossa, é demais. Você tinha um reconhecimento, você tinha uma fama. Sim, todo final de semana você fazia show para 10 mil pessoas, 5 mil pessoas. Tinha uma fama, um reconhecimento. Sim. E queira ou não, ganhava para fazer isso. Ganhava bem, mas não ficava na minha mão. Porque não tinha base de princípios, não tinha valores, não tinha nada que sustentasse aquele dinheiro. Porque olha como isso é importante. A maioria das pessoas pensam que só vão ser felizes, realizadas, plenas, se elas alcançarem aquilo que elas desejam. Sim. E a maioria das vezes é financeiro, reconhecimento, algumas buscam fama, e é tudo que você tinha, mas não conseguia ser feliz. Não tinha o principal, fugia dos princípios que você tinha, sim, que é uma família, que você via sua família, você acabou de falar, eles moravam em Salvador, você passava em casa, trocava de roupa, dava um beijo na esposa e no filho e já ia de novo para a rua. A família não é constituída dessa forma. Não. Né? A família é diferente. Relacionamento, né? E as pessoas buscam isso, buscam fama e dinheiro. Sim. Reconhecimento. E quando elas têm, isso não supre. As pessoas continuam infelizes, continuam sentindo falta de alguma coisa. E a prova viva disso que você está contando aqui, a sua história, é exatamente isso aí, né? Exatamente. E eu não sabia lidar com aquela situação. Quando eu vinha para cá, eu me sentia um estranho. Né? Eu estava fora da minha posição, desposicionado. Um peixe fora d'água. Um peixe fora d'água. Então eu comecei a... Peixe fora d'água na sua própria casa. Literalmente, na minha própria casa, eu me sentia completamente deslocado. Então eu precisava estar fora para poder me sentir pertencente. Então era ao contrário, eu estava completamente... A minha pirâmide do indivíduo, né? A minha estrutura do meu ser estava completamente invertida. Então, se reinventar literalmente era preciso e precisava ser pago um preço. E foi exatamente isso que começou a acontecer no final de 2017, quando eu percebi essa conjuntura, né? Porque eu falo que essa consciência que precisa acontecer, ela é o primeiro passo no processo de desenvolvimento. É acordar e dizer assim, olha, não está bem, tem algo errado, tem algo fora do lugar. Mas precisa ser identificado o que é. Para você começar a tratar de uma maneira efetiva. Senão você fica... sabe que tem algo errado, mas enquanto você não consegue enxergar esse ponto, ainda fica num estado É como perdido. você está doente. Você não sabe qual é a doença que você tem, você não sabe... Você sabe que está doente, mas não sabe o que é. Não sabe qual é. E como é que você vai tratar? Não sabe tratar de forma efetiva. E aí começa, inclusive, a tomar vários paliativos que não vão resolver. Então, automaticamente, o que acontece, né? Para todo remédio que precisa ser tomado,
Você precisa primeiro parar de tomar o veneno. E é exatamente isso que aconteceu. Eu precisava me reposicionar, ocupar de volta o meu espaço dentro da minha casa, para poder voltar aí sim construir um novo legado, um novo significado para minha vida. Foi início de 2018, eu tive essa atitude de voltar para casa. E aí eu fechei escritório em Natal, aí eu comecei a eliminar e dizer não para alguns shows fora do país, para poder estar mais presente perto da minha família. Aí já começou o processo já de mudança, né? Em 6 meses, a minha vida já deu uma mudada significativa. Em menos de um ano, todos os agiotas já estavam pagos. E aproximadamente 11 meses eu já tinha pago todas as contas bancárias também. Ou seja, foi um processo de aceleração que aconteceu em 11 meses e poucos dias. Em menos de um ano. Que coisa, hein? Foi impressionante, porque eu me posicionei. Perto do cenário todo, um ano é pouco, né? Pouco. Né? Pouco perto do que você estava vivendo, né? Exatamente. Mas aí, o que eu fiz também? Estava perto das pessoas que poderiam me dar todo o suporte, que era esposa faz toda e filho. A diferença, né? E aí eu me tornei um super-homem dentro desse processo. Porque se você continua no mesmo ambiente que você estava, não ia mudar nada. Não mudava nada, muito importante isso. E hoje é algo que as pessoas não entendem. A gente precisa mudar de ambiente. Precisa mudar de amizade. Às vezes nós precisamos deixar algumas coisas para trás. Sim. Largar. Sim. Abandonar. E eu falo até às vezes de família. Não que você está abandonando a sua família. Sim. Mas às vezes é necessário você se afastar um pouco para você se cuidar. Se cuidar no sentido detectar. Como é que você vai detectar o que você tem? Buscando pessoas que têm esse entendimento, que vão falar, Rogério, você está com isso, cara. Sim. O seu problema é esse. Você precisa fazer isso aqui, ó. Esse vai ser o remédio para você ser curado. E aí, através da cura, quando você é curado, aí as coisas começam a acontecer. Mas as pessoas têm uma dificuldade. A gente, no modo geral, a gente tem uma dificuldade. A gente deixar algumas coisas para trás. Porque faz muito tempo. Você poderia falar assim, não, pô, eu toquei sanfona a minha vida toda. Eu não consigo parar de tocar sanfona. Sim. Não tem como. E se você continua na vida que você estava, é dali para pior. E essa foi minha fala, meu discurso durante muito tempo. Eu dizia, o que é que eu vou fazer? Eu senti que aquilo ali não estava bom para mim. E é claro que não tem nada a ver com a música, né? Deixando bem claro, não tem nada a ver com o processo da música. Era o que aquilo estava causando para você. No Rogério, diante do posicionamento que eu estava tendo, mediante toda a conjuntura de vida, os resultados que eu estava obtendo, aonde eu queria chegar com a minha vida e os meus valores, meus princípios feridos naquela época, entendeu? Então, o que acontece? Muita gente fala assim, então quer dizer que a música é ruim? Não, a música é maravilhosa. É a forma que eu estava naquele meio. Exatamente. Por exemplo, eu tenho certeza que o futebol, ele não foi mal para você. Não, pelo contrário. Pelo contrário, ele te deu tudo que você conquistou ao longo de toda essa trajetória. Agora, tem pessoas que estão no futebol e não conseguem usufruir, pelo contrário, aquilo destrói a vida deles. Exatamente. Mas então, eu passei pelo mesmo processo que você. Olha. Eu passei pelo mesmo processo que você. Joguei futebol minha vida toda. Comecei a jogar futebol de salão com 8 anos de idade. Sim. Joguei durante mais de 30 anos futebol, juntando tudo. E chegou um momento que eu fiquei perdido. Eu tava perdido, cara. Eu tava no fundo do poço, literalmente também, igual você falou. Sim. E o que eu faço agora? Então, primeiro é identificar o que fazer, o que eu tenho, qual é o meu problema, qual é a minha doença, como me tratar dela e qual o próximo passo para eu sair dela. Sim. Eu cheguei no mesmo ponto que você, Rogério. Eu sou casado com a mesma esposa há 27 anos, a gente está junto há 33 anos, temos 3 filhos, um de 23, um de 21 e a Dimitra que tem 14. E a gente passou por esse processo também juntos, mas foi um processo que assim, a gente estava a um cabelo de a gente divorciar. Sim. Com uma história de vida juntos, de 30 e poucos anos, com uma família linda, com filhos maravilhosos que Deus nos deu. Sim. E às vezes por um momento que a gente passa, que a gente não sabe como fazer, como agir, não sabe o que é, cara, a gente divorcia, a gente acaba com tudo. Sim. Então a gente começou a buscar ajuda. Sim. E eu falo isso até, o Rogério está aqui até por causa disso, porque esse final de semana eu fiz um curso com ele. Para quem não sabe, o Rogério é
especialista comportamental e estrategista de negócio. De sanfoneiro, né, Rogério? De sanfoneiro. Hoje o Rogério dá cursos, ajuda muita gente. E esse curso para mim foi assim um divisor de águas também, Rogério. Que bom. Porque abre a nossa mente, abre a nossa visão, abre o nosso entendimento, nos tira da onde a gente está, leva para outro lugar, para outro patamar. Então, assim, para a gente tem sido muito bom de entender várias coisas que aconteceram, várias coisas que estão acontecendo, entender as pessoas, o porquê das pessoas agirem, de ter um certo comportamento. Cara, assim, foi espetacular. Quero até já aproveitar para te agradecer por ter participado. Mas você vê, de sanfoneiro, né, para fazer esse curso, essa especialização e ajudar tanta gente, que é o que eu desejo fazer, a mesma coisa. Porque é o que fez sentido para mim, né? O fato de eu ter sido um sanfoneiro, claro que ele somou muito para tudo que eu faço hoje. Eu costumo dizer que ninguém é especialista comportamental por uma formação apenas. É todo um pack de vida, né? Você traz para tudo que você vai fazer na nova fase ou no novo ciclo da sua vida toda a sua bagagem. Ninguém começa novos ciclos do zero. Não existe isso de eu vou me reinventar, mas tudo bem, eu vou me reinventar, mas eu vou trazer... Você não vai esquecer o que você viveu, pelo contrário. Não vou esquecer, pelo contrário, eu vou... Inclusive as dores do passado vão servir como bagagem para que hoje eu consiga ajudar outras pessoas. Então eu só consigo ajudar hoje pessoas porque eu vivi essas adversidades. Eu sei o que é uma quase separação, eu sei o que é entrar em estado de sofrimento. Sabe o que as pessoas sentem, Eu sei o que é não encontrar o seu propósito, não ser inteligente emocionalmente, meter os pés pelas mãos, ter atitudes que não levam ao crescimento, pelo contrário, à autodestruição. Então, se eu vivi isso, eu consigo hoje transformar, levar pessoas para viver um novo passo na vida. Agora, claro, eu me capacitei, eu me especializei, eu entrei num processo de me reinventar. E aí é que tá, o processo de se colocar como um lifelong learning, né, que é um termo americano que faz muito sentido para mim, que é aquele que nunca mais ele para de aprender, nunca mais ele para de se reinventar. Existe sempre algo novo que pode vir, algo novo que eu posso colocar em prática na minha vida hoje, que pode me levar a um resultado positivo amanhã. Não deu resultado positivo, não tem problema, isso serve como um feedback, ajusta a rota, aprende uma nova maneira, faz de novo e continua. Então, não para mais. Essa é a vida que eu escolhi para mim. E aí, em 6 anos, a minha vida criou um outro nível de resultado, primeiro em mim, e hoje ajudando outras pessoas a encontrar também esse caminho, né, de crescimento. Por isso que o nome do livro é Hora de Avançar. Lancei esse livro recentemente. Deixa eu mostrar o seu livro aqui. Aqui o livro do Rogério. Maravilha. Ó. É como desenvolver as habilidades para vencer na vida, nos relacionamentos e nos negócios. É o meu método de vida. Foi a forma que deu certo para mim. Eu percebi que essa inteligência emocional, eu sabendo que ela resulta em habilidades, eu comecei a me questionar quais são essas habilidades que eu preciso aprender para ter melhores resultados aonde eu quero direcionar o meu canhão. E aí, essas habilidades foram colocadas no livro e hoje eu utilizo esse método para ajudar pessoas. Que bom. Então, assim, você hoje aí que está passando uma dificuldade, está no fundo do poço, não desista. Tem saída para você, tem solução para você. Aqui a gente está conversando com um especialista que passou por isso. Eu falei da minha história, também passei por isso. Sim. E tem saída para você, sim. Não desiste, não. Primeiro tem que entender que o fundo do poço que você está pode ir mais fundo. Olha que interessante. Pode ir mais fundo. Só depende da atitude da pessoa. Só depende da sua atitude. Você vai continuar cavando ou você dá o basta e começa a subir. Quanto tempo, desde que começou a mudança para hoje, quanto tempo, Rogério? Vai fazer agora no final do ano 7 anos. 7 anos. É uma mudança assim incrível, né? Exatamente. Do que você viveu e do que você está vivendo hoje. Ao mesmo tempo, quando eu paro para ver a minha vida, percebo que esses 6 anos e pouco é pouquíssimo tempo. Passou rápido, né? Passou rápido. Pouquíssimo tempo. Porque entenda que nesse período aí a gente ainda passou por quase 2 anos de pandemia. Parou, praticamente parou tudo, né? E foi um momento onde existiu um crescimento muito grande também dentro da área que eu já atuava,
Então, eu também me preparei antes da pandemia. Quando entrou a pandemia, eu já estava com um modelo de negócio trabalhando muito forte no online. Né? Então, eu também entendo que esse período da pandemia acelerou muito os nossos resultados. Porque eu comecei também a ajudar muitos outros profissionais, psicólogos, neurocientistas, coaches, master coaches, a atuar com o online. Então, era um modelo que eu já fazia. No início de 2019, já comecei a dar treinamentos em Portugal e comecei a atuar muito online. Quando eu voltava para o Brasil, eu precisava dar acompanhamento para os meus clientes de Portugal. Então, quando entrou a pandemia em 2020, o meu modelo de negócio já estava no online. Então, também ajudou muito nesse sentido. Eu tive muitos profissionais que me procuraram, querendo saber como é que atendia, como é que poderia ajudar outras pessoas que estavam em outros estados ou na mesma cidade, mas que eles não podiam mais se encontrar, mas que ele poderia fazer um acompanhamento online. E aí, realmente, assim, o nosso instituto teve um crescimento muito grande no período pandêmico. Mas na verdade a pandemia ajudou nesse sentido aí da internet, de parte de online. Despertar para a questão do emocional. Muita gente que entrou literalmente em estado de alerta quando entrou a pandemia, disse, agora, peraí, perdeu o propósito, aquela saída que eu dava todo dia, aquela ida para o trabalho, aquele grupo de pessoas que eu convivia, não tem mais isso, e agora? Então, quantas pessoas precisaram se reinventar de forma obrigatória? E até para as empresas, né, Rogério? Você no seu segmento, que você está falando que ajudou também, mas muitas empresas, durante a pandemia, começaram a ir por esse lado digital, online, e continuam até hoje. Eles viram que é uma saída muito boa, que talvez se não tivesse tido a pandemia, não teria tido essa obrigação e nem essa visão aí deles correrem para esse lado online. Mas hoje, pela obrigação da pandemia, eles viram que é uma solução viável em todos os sentidos, até financeira. Né? As pessoas trabalham muito hoje de casa. Fazem muito home office em casa, estão trabalhando em casa e ajuda muitas empresas. Né? Mudou a forma do mundo moderno, né? A forma de estar em sociedade foi alterada. Claro que agora, pós-pandemia, o que acontece é que muitas empresas estão descobrindo de volta como era importante esse convívio social. E estão também criando estruturas para um retorno, para as pessoas estarem dentro da empresa, sendo que agora num outro processo, humanizada. Essa empresa agora olhando para o ser humano, para suas questões emocionais, para o crescimento interno do colaborador, não vendo ele apenas como um número ou uma pessoa que precisa entregar resultados. Né? O ser humano desenvolvido, ele gera resultados de desenvolvimento para uma empresa, porque essa empresa é constituída por pessoas. Então, o processo de humanização ficou muito forte dentro das empresas, principalmente depois da pandemia, houve um alerta muito grande. E aí hoje, o nosso instituto, que é o IDEC, o Instituto de Desenvolvimento Comportamental, ele trabalha em Portugal e no Brasil exatamente fazendo esse processo de humanização, de treinamentos dos colaboradores, trazendo pessoas para se desenvolver como ser humano, e esse ser humano desenvolvido potencializa qualquer negócio. O IDEC justamente foi criado para isso aí, né, Rogério? Exatamente. O Instituto Quais são as bases, os pontos principais aí do IDEC em relação, por exemplo, esse curso? Que eu fiz esse final de semana, quais são os pontos principais desse curso, Rogério? A gente acredita que esse especialista comportamental, ou esse ser humano que busca desenvolvimento, ele precisa conhecer 3 áreas do comportamento. Coaching é uma metodologia super consagrada no mundo inteiro. Claro que no Brasil existe uma certa banalização do termo e tudo, até por vários mal profissionais que existem por aí. Em todas as áreas é a mesma coisa. Em todas as áreas e tudo, mas a crescente é inquestionável. A crescente do coaching e os resultados efetivos são inquestionáveis, né? A prova viva é você, que mudou a sua vida. Na minha vida mudou minha vida, com certeza. E a vida de centenas e milhares de pessoas, e espalhadas pelo mundo até. E eu digo até de mim, porque isso mudou também. Eu fiz esse final de semana, mudou muito também. Fico muito feliz, porque é uma nova visão que se abre, né? Então, Ferreira, o coaching, ele não fica de fora dentro do IDEC, ele é uma das partes integrantes desse processo, mas a gente soma o coaching a outras áreas muito conhecidas, como a PNL, por exemplo, que é a Programação Neurolinguística, de 1970, onde houve um grande desenvolvimento dessa forma de aplicar a comunicação
a assertiva e a escutativa. O ser humano ele modela o tempo todo. O ser humano ele pode se utilizar da linguística para ter resultados extraordinários. E se você juntar isso de uma maneira neurologicamente correta no seu dia a dia, aplicar essas ferramentas que são efetivas, você vai ter resultados avançados e acelerados. Então, a PNL somada ao coaching já dá uma combinação explosiva. Mas nós entendemos que, além disso, precisa-se compreender melhor, de uma forma mais profunda, o ser humano a nível comportamental, por causa dos conflitos que existem por diferenças de comportamento, temperamentos, etc. Então a gente traz análise de perfil comportamental para a formação. Então é uma tríade: coaching, PNL e análise de perfil comportamental. Combinado dentro de uma estrutura de uma formação, traz uns resultados assim incríveis, e aí essa é a base do IDEC. Aí claro que a gente soma com neurociência, claro que a gente vai somar com várias outras metodologias, inclusive outras terapias também, né, como a própria hipnose clínica, como estudos de enneagrama, são elementos que constelação familiar sistêmica. Então tudo isso também está integrado e tem conteúdos dentro da metodologia que fazem parte do IDEC. Tá. E a gente está falando aí de chegar no fundo do poço, né? Sim. Isso transformou a sua vida, mas isso serve para qualquer pessoa. Sim. O cara que hoje que é empresário, que é dono de empresa, que está bem financeiramente, que tem família, não importa a situação. Você não tem precisa estar no fundo do poço para procurar e pedir ajuda. Exatamente. Pelo contrário, tem pessoas que despertam, porque existem vários níveis de consciência. Então, você não precisa estar na dor para buscar Precisar ajuda. buscar. Muitas vezes você... Eu estou aqui num patamar já crescendo a minha empresa, mas eu percebo que eu não estou conseguindo ultrapassar esse platô. Como é que eu faço? Procura ajuda e você vai, de fato, ser conduzido para o próximo patamar. Não, eu fiz o curso esse final de semana, eu até conversei com a minha esposa, falei, poxa, que pena que a gente não fez isso há anos atrás. Né? Antes de passar por muitas coisas que a gente passou, com certeza nos teria ajudado de uma forma incalculável. E como a gente falou, não é esperar ter uma dificuldade para buscar ajuda, para desenvolver, para crescer, para aprender. Tem aquele ditado, Rogério, a gente morre aprendendo. Então, se a gente não mudar a nossa mentalidade, buscar, porque hoje todo acesso que a gente tem, tudo que tem hoje disponível é para a gente desenvolver, para a gente conhecer mais, aprender mais. Isso vai servir em todas as áreas. Sim. Serviu na sua área pessoal, mudou a sua vida pessoal, mudou sua família, mudou seu relacionamento com a sua família, mudou sua empresa. Hoje você tem uma empresa que é uma empresa maravilhosa, que eu estou conhecendo de perto. Então, assim, muda a vida da pessoa. Pô, o cara pode pensar assim, não, mas eu não preciso disso. Já estou estruturado, tenho uma empresa. Precisa, cara. Sim. Precisa, porque isso aí abre a nossa mentalidade de uma forma que você fala, caramba, eu não sabia que tinha tudo isso. Então, e você viu lá na própria turma, né, o nível dos alunos, né? A gente viu ali, tem advogados, tem médicos, tem medalhistas olímpicos dentro da turma, o próprio Ferreira com a carreira brilhante no futebol, quantas pessoas buscando o desenvolvimento pessoal de várias profissões diferentes, né? Profissionais do RH, de grandes instituições, assistentes sociais, estão todos unidos pelo mesmo propósito. Você falasse isso pra mim um tempo atrás, eu como jogador de futebol, é orgulhoso pra caramba. Tem um orgulho, um ego, que já muda até de nome, tá num patamar lá pra cima. Rapaz, você falasse isso pra mim antes. Eu conheço porque o músico tem muita semelhança com isso, né? É que você foi músico, exatamente. Se você falasse isso pra mim antigamente, sabe o que eu ia falar? Não preciso disso. Não precisa. Eu não preciso disso aí, não me interessa. Não tem sentido pra mim. Sim. E hoje, vendo, participando, conhecendo, cara, é um negócio que você fala assim, meu Deus do céu, cara, por que eu não pensei nisso lá atrás? Sim. Então, às vezes a gente anda igual o cavalo, com aquele negócio aqui assim, a gente só olha pra frente, a gente não tá conseguindo olhar pro lado. E tem tanta coisa importante, interessante, que nos faz crescer, desenvolver, aprender. Se a gente olhar pro lado, Rogério, se a gente abrir a nossa mente, cara, eu aconselho vocês a fazerem esse curso com o Rogério.
Isso que você está falando. Busque o Rogério aí, o contato dele no Instagram e procura faça o IDEC. curso porque vai... o IDEC. IDEC.educacional, vocês vão ser recebidos pelo nosso time comercial, vai ser um prazer, claro, com certeza, ter vocês nas nossas próximas turmas. IDEC.educacional. Educacional. Porque é um grupo educacional, né? Nós temos mentorias, nós temos formações na área de oratória, de comunicação, como especialista comportamental também, então tem vários pontos de crescimento. Agora, uma coisa que você está me falando, eu lembrei muito de um pacto que eu fiz comigo mesmo. Quando eu descobri esse conteúdo e disse assim, isso fez sentido para mim, tá me ajudando no meu casamento, tá me ajudando no meu trato com meu filho, na minha reconexão com o meu lar, com a minha casa e com a minha visão, inclusive empresarial, porque despertou em mim um gestor, um CEO de empresa que eu não sabia que estava aqui dentro. Mas que poderia vir se eu me permitisse. Estava escondidinho aí, né? Estava escondido aqui. Porque eu também dizia aquilo, né? Tipo, eu não sei fazer outra coisa. Eu só sei tocar sanfona. Então eu não sabia que hoje eu poderia ser CEO de uma empresa milionária, que com faturamento altíssimo, com um grupo educacional. Não tinha noção disso. Então eu me subestimava. Na realidade, eu já tinha esse poder dentro de mim. Todos nós temos o poder de se reinventar. Mas eu não conseguia... Fala de novo essa frase aí, por favor. Todos nós temos o poder de se reinventar. Todos nós temos o poder de se reinventar. É muito importante isso. Agora, precisa ser dada uma permissão para o agir de Deus, dessa transformação acontecer. Então, o que eu fiz um pacto comigo mesmo? Eu não paro mais de crescer. Eu não paro mais de buscar conhecimento. Então, quando eu sei que tem uma formação, um treinamento, um curso que está ligado ao meu propósito, você vai atrás. Eu vou atrás. E aí eu não parei mais. Sempre desenvolvendo alguma coisa, né, Rogério? Aprendendo alguma coisa, né, cara? Nunca criando uma mentalidade alienada de que já sei, de que já estou totalmente pronto. Né? Minha esposa tem um programa dela que é quase pronta, mas já plena. Ou seja, você não precisa estar pronto, né? Ou ter essa concepção de concluído para você se sentir plena. Pelo contrário, o processo de construção é a plenitude. E você falou uma coisa interessante, agora você falou da sua esposa. Porque uma coisa é a gente entender tudo isso, reconhecer que a gente precisa de ajuda, que a gente pode crescer, que a gente pode se desenvolver, aprender outros conhecimentos, ter... Assim, enfim, tudo que a gente conversou. Mas e a esposa? Sim. A esposa fica para trás? Não. Ou ela tem que andar junto com a gente? Ela vai andar junto com a gente? Vai andar. Eu, por exemplo, falo assim, eu preciso de ajuda. Eu vou buscar ajuda. Eu busco sozinho? Sim. Porque se a gente já tem um casamento, a gente já tem uma esposa, e a gente aprende que a gente é uma só carne, a gente precisa andar junto. Ferreira, como foi esse processo para você, Rogério, junto com a sua esposa? O meu processo, eu comecei sozinho. Eu vim sozinho, até porque a conjuntura que eu vivia era de ela não acreditar em mim. Eu não apresentava resultados. Então ela não acreditava em mim. Até pela vida que você levava. Até pela vida que eu levava. Então o que ela pensou no início? Que era mais um modismo. Que era mais uma coisa, um fogo de palha. Mais alguma coisa que você está inventando. Estou inventando. E aí ela dizia, enquanto você está inventando isso, eu estou sonhando acordada. Certo? Então, eu precisei primeiro passar pelo meu processo, porque é autodesenvolvimento. Ele não é coletivo, é individual. É uma tratativa que hoje, linkando, né, a inteligência espiritual com a inteligência emocional e a cognitiva, eu percebo que é uma tratativa de Deus comigo. Então, é um despertar interno. Eu preciso me conectar comigo mesmo. Então, era um processo que eu precisava passar. Na medida que eu fui me desenvolvendo dentro do processo, foi despertando nela o interesse, porque ela estava vendo a mudança, ela estava sentindo a mudança, ela estava vendo os resultados acontecendo. Então, contra isso, não era mais só um modismo. Não era mais só um modismo. Passou 1 mês, passou 2 meses, passou 3 meses, foi acontecendo na nossa vida uma nova atitude, um novo posicionamento, uma nova forma de ver o mundo, uma nova forma de me conectar com Deus. Então isso foi transformando o meu ambiente familiar, ao ponto que ela viu
que era algo bom. E como era algo bom, ela mesmo, naturalmente, ela quis trilhar a jornada dela. Hoje nós estamos juntos em tudo isso. O crescimento acontece junto, inclusive a gente sabe da importância de fazer isso junto. Tanto é que a gente abençoa muito lá na empresa com relação a isso. Quando vem uma pessoa e a gente sabe que essa pessoa é casado ou é casada, a gente faz de tudo para que realmente seja feito o casal junto. Mas nem sempre é possível. Nem sempre é possível. E aí o que eu digo? Faça como eu fiz. Viva a sua jornada, que ela inevitavelmente vai vir. Exatamente. Ou vice-versa. Vai ver o resultado, né? Se você é a mulher, faça inevitavelmente a sua jornada, trilhe o seu caminho de jornada interna e automaticamente o seu esposo vai despertar. Isso aí foi algo que eu fiz o curso com a minha esposa nesse final de semana, e eu, por ter sido jogador, eu sempre viajava, sempre treinava, saía, então eu fazia tudo sozinho. Minha esposa sempre ficava em casa também, cuidando dos filhos, cuidando da casa, e eu ficava às vezes ficava muito tempo fora também, dependendo do time que eu jogava, sobretudo quando eu joguei na Europa. Sim. E hoje a gente está junto fazendo esse curso, depois de todas as fases que a gente passou, todas as dificuldades, todos os perrengues. Para nós esse final de semana assim foi abençoado. A gente está fazendo um curso junto, foi a primeira vez que a gente estava junto fazendo um curso, se desenvolvendo, se conhecendo mais, aprendendo, evoluindo, crescendo. E hoje os nossos projetos, porque eu digo nosso porque é meu e da minha esposa, que nós temos, inclusive o podcast, para começar, foi ela que estava todo dia. Começa o podcast. Então, hoje os meus projetos são projetos dela. Eu não tenho nenhum projeto sozinho. Sim. São os projetos que ela está junto comigo, e o quanto isso é importante para o casal, para o casamento, para nos fortalecer. Eu acho que a gente não vive no céu. Sim. A gente vive nossa dificuldade, nossos perrengues, assim como todo mundo vive. Sim. Mas quando você tem um desenvolvimento próprio, individual, e em relação ao casal, as coisas ficam muito mais fáceis para você resolver. Você começa a ter uma clareza, um entendimento para você começar a resolver as coisas de uma forma totalmente diferente do que era antes, Rogério. Totalmente. Então, quanto é importante a gente se desenvolver pessoalmente, mas se desenvolver também como casal. Porque senão um vai para frente, o outro fica lá atrás. Isso. Ou vice-versa. Então, é importante a gente caminhar junto. É fundamental. Só precisa ser entendido que existe um processo. E dentro disso aí, não fique forçando, né? Eu digo sempre, a pior agressão que você pode fazer a um ser humano é querer ajudar essa pessoa com forçação, né? Querer ajudar essa pessoa sem ela te pedir ajuda. Eu digo até, Rogério, quando a gente ultrapassa o limite da ajuda, a gente está atrapalhando. Já não ajuda mais. Sim. Já atrapalha. Exato. Porque um dos processos fundamentais... Olha a pergunta. Isso é uma resenha interna nossa lá da formação. Uma das coisas que mais acontecem é a pessoa entrou num processo de autodesenvolvimento. Ela nem começou a apresentar resultados ainda, e ela já quer que todo mundo que está ao seu redor venha. Faça a mesma coisa. Faça os treinamentos, ou ela quer começar a exigir a pessoa. Exigir. Pô, mas você está agindo desse jeito? Antes da sua. Você quer a mudança nem você está agindo ainda. Calma. Você só teve o despertar, mas você não está ainda com essa atitude externa. Foi apenas um despertar interno. Agora, coloque em prática. Porque ao colocar em prática, todas as pessoas que estão ao seu redor... E você não vai precisar nem falar nada, Rogério. Nada. Você não vai precisar falar, exigir nada. A melhor maneira é... Seu comportamento. O seu comportamento, sua atitude, seus resultados, as coisas acontecendo na sua vida, mediante a nova pessoa que você se torna. Automaticamente, tudo que está ao seu redor, ele é atraído, mudar, né? A gente chama que, a gente diz na inteligência emocional, existe o brilhantismo social, né? Essas pessoas, elas brilham, né? Uma luz interna, e automaticamente atrai pessoas para perto. Você não precisa falar nada, a mudança que vai ocorrer em você, já vai chamar atenção, e é o que vai atrair as pessoas para ser igual a você. Sim. Tem uma frase que eu aprendi que diz assim, ó: pregue a palavra de Deus. Se necessário, fale alguma coisa. Muito bom. Olha que interessante. É isso mesmo. Pregue a palavra de Deus. Se necessário, fale alguma coisa. Porque você não precisa falar. Se você está sendo transformado por aquilo, coloque em prática. Porque a sua própria atitude, a sua própria mudança,
é o que vai chamar a atenção das pessoas. Não é aquilo que você fala, mas aquilo que você se torna, aquilo que você faz, aquilo que muda você, muda o seu caráter, muda a sua maneira de agir, sua maneira de falar, sua maneira de pensar. É isso que traz mudança nas pessoas. É o seu comportamento, é aquilo que mudou você. E não é a palavra. Porque eu posso falar um monte de coisa aqui, Rogério, posso falar bonito, mas a minha atitude mostra completamente ao contrário. Então a pessoa vai olhar para mim e falar assim, isso aí fala uma coisa, mas faz outra. É o contrário. Se a gente é transformado por algo, somente viva isso. Permita que isso se torne uma realidade na sua vida. E aí as outras pessoas vão falar, peraí, esse cara tá diferente. Esse cara não era assim não, olha como é que ele tá, olha o que ele falou, olha o que ele fez, olha como ele reagiu. Isso vai chamar muito mais a atenção das pessoas do que aquilo que sai da sua boca. Porque tudo que sai da nossa boca, pelo contrário, tem que acompanhar com nossas atitudes. Porque se eu falar pra você, Rogério, eu sou bom jogador, você me vê no campo e fala, o cara não sabe nem chutar bola, que bom jogador é esse? Então é mais a mudança na nossa vida, Rogério, com atitudes, deixar as coisas acontecerem, do que propriamente palavras, né, cara? E foi o que aconteceu com você. O que mudou, o que trouxe a sua esposa para perto de você foi justamente isso que você falou, né? Sim, se hoje ela tá do meu lado, se hoje ela acredita no projeto e veste a camisa de tudo isso que nós fazemos, é exatamente porque ela acredita que o caminho novo ele é inevitável, ou seja, ele não tem volta mais, que a partir de agora a gente escolheu mesmo, de fato, viver essa nova vida, sem olhar para trás com dor, com sofrimento. Pelo contrário, olhamos para trás, sim, mas trazemos como aprendizado, como parte da nossa história significativa, para que a gente possa estar trilhando hoje e construindo hoje o futuro. Isso é muito importante, né? Porque as pessoas às vezes olham pro passado com dor, com sofrimento, e aquilo ali paralisa as pessoas. Querendo esconder, né? Muita gente fala lá na formação, mas cara, você fala assim, abertamente, que você já foi sanfoneiro e tudo, que eu nunca vi isso. Então, como é que eu vou negar? Isso aí foi o que me trouxe até aqui. E hoje eu tenho o mesmo sentimento, Rogério. Sim. Eu, por ter sido jogador, tinha um orgulho muito grande. Eu não gostava de falar de tudo que eu passei. Sim. Eu escondia, eu falava pra minha esposa, você não comenta nada com ninguém do que aconteceu. Hoje é o contrário. Eu tenho vontade de falar, cara. Por quê? Porque aquilo que eu passei vai servir para ajudar outras pessoas. A gente não passa as coisas por acaso. Deus não permite que a gente passe por situações na nossa vida por acaso. Tem um propósito. Então tudo que eu passei hoje eu quero contar. Porque eu sei que vai ajudar muita gente que está passando pela mesma situação. Como eu te falei, eu perdi 95% do que eu ganhei. Então eu vou poder ajudar quem perdeu também. Continua, porque Deus vai restituir. Deus tem uma saída para tudo. Então foi isso que eu vivi. Eu não posso guardar isso. Se Deus está me permitindo viver situações onde eu vou abrir a minha boca mais para frente e vou ajudar pessoas, eu não posso ficar calado. Pelo contrário, a gente tem que falar, mas nós guardamos no nosso coração. Não, eu não vou falar porque o que a pessoa vai pensar de mim? O que vão achar de mim? Pô, eu fui jogador de futebol, joguei na Europa. Não vou falar isso porque eu tenho vergonha. Hoje não. Minha mente está completamente mudada em relação a isso. Eu quero falar, quero ajudar as pessoas. Se não puder ajudar de alguma forma, eu vou ajudar de outra, contando a minha história, falando por onde eu passei, o que eu passei, o que Deus me ajudou em relação a atitudes, a comportamento. Em relação à mudança de mentalidade, mudança de pensamento, que mudou a minha vida, cara. Mudou a minha vida. Talvez hoje ainda não esteja do jeito que eu quero, financeiramente falando. Isso não é o principal, é o que você falou, cara. Só que eu tenho a minha esposa do lado comigo, tenho meus filhos junto, tenho a minha família junto, que é a base de tudo. Que é a base de tudo. Que é a base. Não adianta a gente ter uma empresa milionária, ganhando milhões, comprando carro, comprando um monte de coisa. Destruída. E não tem família, cara. Eu digo assim o seguinte, eu conheci já pessoas, Rogério, que dava tudo que tinha para ter uma família. Para ter gente, para ter pessoas que esperam eles chegar em casa. Então assim, do que adianta a gente conquistar o mundo e perder o que tem de mais importante, que é a nossa família, né? Totalmente. Eu acredito muito nisso. E esse livro seu é justamente o resumo de tudo que você passou, de tudo que você viveu, de toda a transformação, de toda a evolução sua, da sua esposa, da sua casa, que fez chegar onde você está hoje, que fez ser o que você é hoje. Aqui está um pouco o resumo da sua história, né, Rogério?
Aí, eu fiz questão de trazer um livro onde 80% é o conteúdo propriamente dito. Os caminhos que eu trilhei para alcançar o sucesso que eu tenho hoje. 20% fala sobre essa história. Tá. Porque nesse livro, especificamente, o Hora de Avançar, eu quis trazer o método. Tá. Então, esse livro aqui é um livro onde, inclusive, no final de cada capítulo tem exercícios práticos para você, no final de cada habilidade desenvolvida, você já poder colocar em prática e já trilhar no seu dia a dia o resultado efetivo. Então, o livro todo desenvolvido, inclusive, com temas para que você possa ir se conectando com o capítulo e entendendo qual é o tema daquele capítulo, como é que eu posso aplicar isso na minha vida. E tem os exercícios, que é a hora da ação, para colocar em prática. Então é um livro onde você vai poder trilhar um método. Certo. Que é o método que transformou a sua vida. Que é um método, que as habilidades da inteligência emocional que mudaram a minha vida. Certo. Rogério, de tudo isso que a gente conversou aqui, da sua história, da sua mudança de vida, tudo que você aprendeu, tudo que você evoluiu, qual o conselho que você deixa aí para as pessoas que nos acompanham, que estão acompanhando aí o Craques da Resenha? Eu acredito que a tônica da nossa conversa foi exatamente que todos nós temos o poder de se reinventar. Se você estiver passando por alguma situação que você acredita que você não está vendo mais luz no fim do túnel, que você não consegue enxergar um novo caminho, eu posso te afirmar que todos os recursos para sua mudança já estão dentro de você. Talvez o que está faltando é simplesmente você levantar a mão e dizer assim, estou precisando de ajuda. A humildade, né? E a humildade não é essa convencional que a gente fala no nosso dia a dia, mas a humildade no sentido de uma atitude de levantar a mão e dizer, preciso de ajuda porque eu quero ir para um próximo patamar, eu quero sair dessa situação que eu estou agora e eu quero me reinventar. E não sei como. Então, pedir ajuda é se conectar com a pessoa que vai te dar o caminho para você trilhar um novo resultado para a tua vida, né? Existe 3 pontos de desenvolvimento quando você levanta para pedir ajuda, né? Que é exatamente o que fazer, que é exatamente uma inteligência cognitiva. É importante você ter o caminho. É importante também você se conectar com uma estrutura emocional que vai fazer com que esse conteúdo seja colocado em prática, e a conexão espiritual, que é o que vai trazer a plenitude de vida para você ter paz, sabedoria, para tudo aquilo ali ser consolidado na sua vida. Então é uma estrutura, né? Nós somos trinos, né? Corpo, alma e espírito. E é exatamente isso. Uma estrutura de um ser que precisa se desenvolver, mas sem pedir ajuda, sem levantar a mão e dizer de forma humilde, quero ajuda, isso não vai acontecer. E a ajuda está disponível hoje, né, Rogério? Só o que tem. Só o que tem. Agora procure as pessoas certas, procure quem pode de fato conduzir você para um resultado efetivo. Olhe para a vida dessa pessoa, constate se tem os resultados e jogue duro. Thaí Ferreira, para te ajudar. Você falou hoje de o espiritual também, que é muito importante. Qual foi a importância de Deus nesse processo todo para você, na sua vida, que você passou, de mudança, de transformação, sua pessoal, e junto com a sua esposa, com a sua família? Qual foi a importância de Deus em todo esse processo, Rogério? Você lembra que tem uma ferramenta lá na formação que a gente fala sobre uma oportunidade que Deus nos dá. Essa ferramenta foi criada exatamente baseada na minha experiência. O que eu sinto é que eu recebi uma nova oportunidade de Deus. Ele chegou e disse assim, eu vou te dar uma nova oportunidade de você escrever uma nova página. Vai trazer do passado as experiências que vão te levar para o próximo patamar, sem olhar com dor, sem olhar com sofrimento. A partir de agora, eu estou te dando uma nova oportunidade. Vai, hora de avançar. É isso. Então, o hora de avançar é um comando, para mim, dado por Deus. Da parte de Deus. A nova oportunidade. Que bom. E sempre tem, todo mundo tem essa oportunidade. Todos temos. De ter a hora de avançar. Todos temos. Deus, ele está sempre aberto, sempre esperando as pessoas olharem para ele, para ele falar, tá aqui, eu vou abrir uma porta para você. Tem saída, tem esperança, assim como teve para mim, como teve para você. Sim. Tem para qualquer pessoa, em qualquer circunstância, qualquer situação que a pessoa esteja passando. Às vezes a pessoa tá num estado que ela fala assim, não tem saída para mim. É o que leva as pessoas às vezes até a tirar a própria vida. Não tem saída.
tem saída. Tem saída. Sempre tem uma saída. Tem saída. Tem saída em todos os aspectos, de você se desenvolver. Se você confiar e acreditar em Deus, Deus vai dar uma saída para você. Vai abrir uma porta para você entrar, e aí cabe a você depois entrar e dar seus passos. E fazer o que você precisa fazer, Isso. o que precisa ser feito. Foi o que aconteceu com a gente Sim. na nossa vida. Então nós estamos aqui justamente para reafirmar e dizer para as pessoas que tem saída, né, Rogério? Tem saída, com certeza, amigo. Essa é a mensagem. Rogério, obrigado, meu irmão. Valeu, meu amigo. Conversa juntos. Conversa boa, que resenha boa. Que resenha boa. Quanta coisa boa a gente pôde dividir aí, compartilhar e também ajudar aqueles que estão precisando. Então, mais uma vez, te agradeço de coração aí por você ter vindo. E a gente tem muita coisa ainda para fazer junto. Conta comigo, com certeza. Tantos projetos aí nos bastidores que com certeza vamos ter várias resenhas. Exatamente, vamos para cima. Obrigado, gratidão, amigo. Deus Forte abençoe, abraço. tá? Tudo de bom. Valeu. Conta comigo.